A discussão sobre a defesa dos direitos das pessoas idosas tem ganhado cada dia mais espaço. Até porque isso se faz e se fará ainda mais necessário num país que está invertendo a sua pirâmide etária. Seremos um país com mais idosos do que jovens daqui a 30 anos. Pelo menos é o que dizem os demógrafos. Eu sou o William França e é para falar sobre os desafios à frente da presidência da Comissão da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, entre outros assuntos, que eu converso agora com o deputado Pedro Ayrara, que representa Minas Gerais pelo PRD e está em seu primeiro mandato aqui na Câmara. Deputado, seja bem-vindo novamente ao Palavra Aberta. Obrigado, William. É sempre um prazer estar aqui e ter essa conversa tão boa com você. Primeiro, parabenizá-lo por estar à frente de uma comissão que tem ganhado um protagonismo e uma importância cada vez maior. Quais são os seus desafios à frente desse colegiado? Eu acho que o primeiro deles é a gente conseguir sensibilizar o parlamento e a sociedade em geral, que, como você bem disse, a nossa pirâmide demográfica ela está sendo modificada. Então, nós já temos mais de 30 milhões de pessoas idosas no nosso país e a tendência é que esse número ele só aumente. E se a gente tem um número cada vez maior de pessoas idosas, as nossas estruturas, as nossas políticas públicas, as nossas instituições, elas têm que estar preparadas para isso. E hoje o que a gente verifica é que o nosso país, ele ainda não é um país que está preparado para lidar com isso. Então, o principal desafio lá na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa é a gente conseguir ir atualizando essas legislações, a gente conseguir ir prevendo novas situações que não existiam, que eu vou dar um exemplo muito simples para ilustrar essa situação. Se a gente tem uma população que fica cada vez mais envelhecida, com as mudanças também das configurações familiares, hoje nós temos famílias muito menores do que nós tínhamos anteriormente, a gente tem uma situação de cuidado, de responsabilidade para esses idosos. Então hoje, um idoso que ele não tem uma família próxima, às vezes não tem filhos, não tem mais outros parentes vivos, a gente precisa de um apoio médico, um apoio de internação. Como que o Estado vai se preparar para isso? É esse tipo de situação que a gente tenta resolver ou pelo menos mitigar dentro das discussões lá na comissão. O senhor tem ascendência japonesa, né? E o Japão é o país talvez o melhor, que melhor trata os seus idosos. Alguma experiência de lá, o senhor acha que dá para aproveitar algumas das... Porque eles têm bons projetos e esses são considerados quase uma excelência nesse cuidado, né? Eu já tive a oportunidade de estudar, né, de me especializar no Japão. Quando eu estive lá, estive estudando gestão de risco na Universidade de Yamaguchi, mas a vivência lá, participar do dia a dia, para mim foi muito valioso para essa situação agora na presidência da comissão, porque o Japão ele consegue efetivamente integrar o idoso na sociedade. O que acontece muito aqui no Brasil? A pessoa ela vai ficando mais idosa, naturalmente, ela vai se aposentar, então geralmente ela deixa de desenvolver atividades laborais e ela entra numa situação de isolamento social. Então hoje você tem um problema de adoecimento mental, principalmente causado porque a pessoa idosa ela fica ali presa dentro da sua própria casa. Ela já não tem a quantidade de amigos que tinha porque ela tem uma dificuldade maior de locomoção, porque ela não desenvolve aquela atividade laboral diária que vai permitir esse contato, porque às vezes ela tem algum tipo de restrição até de saúde, e aí acaba que aquela pessoa fica fechada em seu próprio mundo. Isso é um problema social porque se aquela pessoa idosa está isolada, ela não está consumindo, então não está movimentando a economia, ela vai desenvolver problemas de saúde, então ela vai onerar o nosso sistema de saúde, ela vai gerar um problema também, até em relação à transmissão de experiências, ao papel didático-pedagógico que a pessoa idosa desenvolve na sociedade. E o Japão, ele coloca a pessoa idosa como núcleo de todas ali as áreas de convívio. Então hoje, se você for numa escola de ensino fundamental, quem está lá não são só os pais, não são só as mães, não são só pessoas adultas, são também pessoas idosas que participam, que executam atividades econômicas, que desenvolvem atividades voluntárias. E a gente bolar estratégias para poder fazer isso, para que os idosos eles ocupem esse espaço, para que eles estejam representados em todos os lugares, esse é um dos principais desafios e com certeza o Japão tem muito a nos ensinar porque faz isso muito bem. Deputado, uma outra vertente de que os senhores devem tratar lá na comissão, lamentavelmente, são casos ou problemas vinculados à violência ou exploração de idosos. Em junho agora se registra o Dia Mundial de Conscientização de Violência contra a Pessoa Idosa e Combate ao Etarismo. Nessa vertente aí, o que o senhor prevê que pode ser feito por lá? Olha, a gente tem durante a sua gestão? A gente tem duas discussões muito importantes. Uma discussão que ela diz respeito à criação de mecanismos específicos
para o combate a esse tipo de violência. Então, é exemplo do que existe hoje em praticamente todas as polícias militares e polícias civis, que são estruturas específicas para atendimento das mulheres, por exemplo, decorrentes das prescrições da Lei Maria da Penha, que a gente tenta fazer hoje, são núcleos, são estruturas especializadas em atendimento à pessoa idosa. A maior parte das polícias civis já tem delegacias especializadas, mas a gente está trabalhando para que isso também possa ser aplicado nas polícias militares, para que as pessoas elas consigam identificar, monitorar e fiscalizar isso melhor. Além disso, um trabalho muito próximo de acompanhamento e fiscalização das instituições de longa permanência. Então, a pessoa idosa que está nesse tipo de instituição, se ela sofrer qualquer tipo de abuso, de violação de direito, para que existam mecanismos, instrumentos para que a gente coíba isso. E uma outra discussão, essa discussão é uma discussão mais polêmica, a gente está tratando com toda a responsabilidade, que são outros mecanismos como uma espécie de conselho tutelar da pessoa idosa. A questão da tutela da pessoa idosa é um assunto muito polêmico, então a gente tem muitas opiniões diferentes ali na nossa comissão, mas a discussão, as audiências públicas, os projetos de lei, é esse tipo de processo que ele vai aprimorando, né, tudo que existe em termos de técnica legislativa, em termos de recurso, para que a gente chegue em um instrumento que de fato funcione em relação à questão da violência contra a pessoa idosa. Esse é um assunto novo aqui na casa, uma pauta nova, esse Conselho Tutelar da Pessoa Idosa. Deve ser bastante interessante. Mas, deputado, eu não poderia deixar de recebê-lo aqui no programa sem me valer da sua expertise. O senhor trabalhou, antes de vir aqui para ser parlamentar, o senhor foi um destacado integrante do Corpo de Bombeiros em Minas Gerais naquela tragédia de Brumadinho. E agora a gente vivenciou uma situação muito complicada também no Rio Grande do Sul, e o senhor foi dos primeiros parlamentares que foram para lá e trabalharam ativamente. Dentro dessas suas ações lá, dá para fazer um recorte das preocupações com os idosos, associar um trabalho com o outro, por favor? Com certeza, porque inclusive um dos nossos projetos de lei é justamente a gente discutir protocolos específicos em relação à pessoa idosa nos casos de desastres. Ah, Pedro, mas qual que é a diferença entre um habitante ali, um cidadão, né, comum e uma pessoa idosa? É porque existem uma série de situações que as pessoas não se lembram que são peculiaridades ou são mais frequentes com as pessoas idosas. Exemplo, a gente fez lá a evacuação de várias casas para que a gente pudesse levar as pessoas para os abrigos. Só que para todos nós, adultos, já é bastante complicado a gente sair do nosso espaço, a gente ter ali que ir para um ambiente coletivo. No caso da pessoa idosa, existe uma quantidade muito grande de pessoas que elas precisam de um tipo de banheiro adaptado, específico, que elas têm cuidados médicos que são diferentes do que a maior parte da população. Então, às vezes, a pessoa tem uma sonda, tem uma bolsa, precisa de um cuidado diário em relação a uma fisioterapia, uma terapia ocupacional. No caso da rotina ali da pessoa idosa, geralmente a gente tem um apego muito maior a essa rotina, é muito mais importante para a saúde mental dele que isso seja mantido. E se a gente não vislumbra isso na hora que a gente tem que montar um abrigo, na hora que a gente tem que fazer uma gestão de donativos, porque aquele idoso ali, ele muitas vezes precisa de determinados medicamentos, de um determinado tipo de apoio, a gente acaba fazendo algo que não vai ser tão efetivo. Então, imediatamente, quando o desastre aconteceu, para além da minha atuação, né, enquanto bombeiro, enquanto gestor de crise, que a gente foi lá fazer toda essa gestão, a gente também fez uma articulação com a Secretaria Nacional da Defesa de Direitos da Pessoa Idosa, para que a gente consiga ter, a gente destinou inclusive emenda da comissão para capacitar agentes de direitos humanos para conseguir identificar e dar encaminhamento para essas situações. Então, às vezes, uma pessoa idosa que estava ali, que ela precisa ficar acamada, que ela tem uma restrição de locomoção, que estava ali, de certa forma, esquecida, jogada no abrigo, a gente faz esse monitoramento para que essa pessoa ela possa estar num ambiente mais adequado em relação às suas necessidades. E uma outra demanda também do Rio Grande do Sul é que quando a gente vai lidar numa situação de desastre e tragédia com uma pessoa que às vezes está 40, 50, 60 anos no mesmo local, o sentimento, a sensação de pertencimento dela é muito diferente. É difícil de fazer com que ela, mesmo sob risco, ela abandone aquele local. Exatamente. Para a gente fazer esse convencimento, para a própria pessoa entender, a sensação, o vínculo que ela tem com aquele espaço é muito diferente. Então, os nossos profissionais, eles têm que estar preparados também para lidar com esse tipo de situação. O efeito psicológico de uma pessoa ali que mora ali há 5, 10 anos é diferente do efeito psicológico de uma pessoa que precisa abandonar a sua residência e tem 60, 70 anos que ela mora naquele local. Muitas das vezes ela mesmo construiu, né? Tem uma memória afetiva, inclusive, não, e viu no todo espaço.
crescimento, né? E também passou por outros momentos de enchente, de inundação, e aí ela está até acostumada, falou assim, não, eu já passei por isso várias vezes, não vai chegar até o nível. Então, assim, a sensibilização para o risco, a evacuação, a retirada, tudo isso tem que ser feito com cuidado muito grande, e é isso também que a gente está desenvolvendo nesse momento lá no Rio Grande do Sul, lembrando que agora a gente, né, está num processo de reconstrução, e esse processo de reconstrução, ele também, quando envolve a pessoa idosa, ele se dá de forma diferente, porque não é só sobre a gente restabelecer um lugar de moradia, a gente conseguir devolver dignidade, a gente conseguir restabelecer memórias e a gente conseguir fazer isso de uma forma realmente democrática, que escute a voz daquela pessoa, porque aquela pessoa ali tem um sentimento, tem uma sensação especial com aquele local ali que ela cresceu. O senhor já esteve 2 vezes no Rio Grande do Sul, pretende voltar? Agora, por conta desse... Pretendo voltar em breve, porque não só essa fase de resposta emergencial é fundamental para que a gente possa fazer os resgates, para que a gente possa fazer o atendimento emergencial da população, mas uma das fases mais críticas é agora, porque quando a gente entra na fase de reconstrução, a coesão social, as pessoas acabam deixando de prestar tanta atenção em relação àquele assunto, só que os desafios eles são muito maiores. Agora é hora, né, de levantar as casas que foram destruídas, de realocar as pessoas que estão desalojadas ou desabrigadas, de compreender também os efeitos na saúde mental das pessoas, de como que essas pessoas elas podem ser reinseridas no mercado de trabalho, e para isso a gente precisa de um trabalho muito próximo, um trabalho muito cuidadoso. E é nesse sentido que eu vou permanecer fazendo esse trabalho, porque entendo que, enquanto deputado federal, o meu compromisso não é somente com a população de Minas Gerais, que me elegeu, que me colocou aqui, que eu respeito profundamente, mas também com a população de todo o Brasil. E a gente não pode se omitir diante de um desafio tão grande quanto esse, que necessita dos esforços e da experiência e qualidade técnica de todos os profissionais que tenham essa possibilidade. Deputado Pedro Ayrara, muitíssimo obrigado por sua presença aqui no programa. Desejo todo sucesso e efetividade nas tantas atividades e frentes que o senhor tem e vai tocar adiante aí. Eu que agradeço, a gente segue à disposição, trabalhando muito, trabalhando tanto lá quanto aqui, porque o nosso cuidado é com as pessoas idosas, mas também com todas as pessoas afetadas por desastre, com a população como um todo. A gente está aqui para trabalhar isso que a gente tem que fazer. Obrigado novamente. Quer saber mais detalhes sobre as propostas e as ideias sobre as quais conversamos aqui? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br, e também as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.